Eu clonei o Instagram em apenas 4 horas. Sim, isso mesmo que você ouviu. No último desafio, eu me desafiei a clonar o Discord em apenas 4 horas. E bem, se você quiser ver se deu certo ou não, passa no último vídeo que eu postei, que tá no link aí na descrição. Mas, sim, dessa vez eu resolvi dobrar a aposta. E a aposta dessa vez foi muito pesada. Me desafiei a desenvolver uma rede social inteira, no caso o Instagram. E antes de eu começar a explicar, eu preciso estabelecer umas coisas simples para vocês. Que no caso é, primeiro, eu tenho apenas 4 horas. E nessas 4 horas eu tenho principalmente, pelo menos, fazer o sistema de postar fotos e o sistema de perfil do usuário. Esse é o básico que eu tenho que fazer nessas 4 horas. Se eu fizer isso, já vou estar satisfeito e o desafio já vai estar completo. O que eu fizer a mais vai ser apenas um extra ou um bônus. Bom, estabelecendo isso, acho que agora eu já posso partir para a run. E essa Code One consiste apenas no desenvolvimento do clone do Instagram. Então o que eu fiz primeiro? Eu criei a pasta do projeto e depois criei os arquivos base que eu usaria como configuração padrão do site. No caso eu criei o .htaccess, o index.php e o config.php, que é basicamente para me configurar os URLs amigáveis, blá 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 blá, e também o session start. Mas se você quer saber mais detalhes sobre o que é esse .htaccess, esse index.php e esse config, passa no último vídeo que eu explico direitinho o que é essas funções. Pois bem, primeiro o que eu fiz? Eu criei o arquivo login e nele eu dei uma tag form e depois a tag php para poder passar toda a programação, todas as funções corretas. E como que eu fiz isso? Eu dei um método post no form, depois eu criei um index do tipo text, do tipo e-mail e do tipo submit, e nele depois, no PHP, basicamente eu criei uma função, onde nela eu me conectava com o banco de dados, e eu passava todas as queries do SQL para mim poder interagir com o banco de dados e inserir as informações nele. E basicamente como que eu fiz isso? Eu dei uma PDO para me conectar com o banco de dados, e depois eu criei uma variável em SQL, onde eu dava um prepare, e eu dava todas as queries que eu precisava dar. E essas queries eram basicamente um select, onde eu pegava todas as informações da database na tabela users. Nessa tabela users é basicamente onde ficavam as informações nome, e-mail, bio, enfim, todas as informações do usuário, fora o IP, o ID, que são as informações mais restritas do usuário. Depois disso eu criei uma verificação com o if, onde eu verificava se o valor do input era igual ao valor que estava na database users. Depois eu criei arquivo de criação de conta, e nele eu dei um copy e cola no que eu tinha feito em login e só fiz algumas alterações. No caso dessas alterações eu inseri um pouco mais de forms, onde eu passaria a bio do usuário, a idade e etc. E também dei algumas funções, onde eu pegava o token do usuário, o unique ID e essas coisas assim um pouco mais voltadas para o servidor onde o usuário está. E depois disso, as alterações que eu fiz nas queries do SQL foram, eu substituí o select por um insert into, onde eu inseria novas informações no banco de dados todas as vezes que eu criava uma conta nova. E essa foi a parte relativamente simples, onde o sistema de criação de conta e o sistema de login é, resumidamente, só uma verificaçãozinha simples com o banco de dados e com as informações que você colocou no input. E agora que começa a dor de cabeça. Que no caso, dessa vez eu comecei a trabalhar no arquivo home.php. Dentro desse home eu passei basicamente toda a estrutura de um feed que aparece no Instagram, onde fica todas as fotos, os perfis que você segue e essas coisas. Só que essa foi a parte um pouco mais tranquila, porque eu só dei um select em tudo e eu pegava todas as fotos, as informações que estavam na tabela users dentro da database. Depois disso eu comecei a trabalhar no arquivo onde ficaria o perfil do usuário, e dentro dele eu dei um select basicamente em tudo, nas informações da bio, da idade, o nome do usuário, o e-mail, a foto de perfil e as fotos também do post e os posts do usuário. E aí que a teia da aranha começou a se embaranhar. Por quê? Eu tive que criar o sistema onde eu pegaria as fotos do banco de dados e eu meio que renderizasse ela na página do usuário. E essa foi basicamente uma parte muito difícil, porque existiam diversas formas onde eu poderia fazer esse sistema, só que o problema é que a maioria das formas que eu estava fazendo estavam dando um fatal error na página. Então o que eu fiz? Basicamente eu criei uma função onde eu pegaria todas as fotos do usuário, e como que eu fiz isso foi basicamente me conectando com o banco de dados, dando um select especificamente em fotos,
Depois disso eu dei um echo, e dentro desse echo eu passei a tag image, dando um CRC com um data image e o formato de arquivo da imagem. Depois disso eu adicionei um Base64 em relação à tag form do HTML, onde eu passaria todas as informações da imagem. Eu dei um enctype multiplataforma. E isso foi o suficiente para mim conseguir pegar as imagens do banco de dados e ao mesmo tempo renderizar ela na página. Aí depois disso eu criei um sistema para poder inserir novas imagens dentro do banco de dados. Basicamente eu criei um sistema de postar novas imagens dentro do site. E como que eu fiz isso? Eu dei basicamente um input no tipo files, aonde inseria todas as informações do banco de dados. E é isso, agora eu já tinha todas as funções principais do Instagram prontas. Só que, como eu ainda tinha um pouco de tempo, eu resolvi fazer mais umas coisinhas só para deixar um pouco mais realista com a rede social. O que eu fiz, basicamente? Eu criei mais um arquivo em PHP, onde basicamente seria o arquivo para mim editar as informações do usuário. Onde eu editaria a bio, o nome do usuário, o e-mail e a foto de perfil. Então o que eu fiz? Eu basicamente copiei tudo que eu tinha feito no login, só que de novo, eu modifiquei certas coisas. Eu modifiquei basicamente foi a query do SQL select para um update. E para quem não sabe o que é um update do SQL, é basicamente a query que você consegue atualizar ou mudar as informações dentro da database. E depois de ter feito tudo isso... Você ainda não deixou o like, não se inscreveu? Caraca, cara, trate de resolver isso, senão vai dar um fatal erro na sua vida. Pois bem, depois de ter feito tudo isso, eu finalmente tinha o site pronto. No caso, o back-end todo pronto. Onde a página de login estava funcionando perfeitamente, da criação de conta também. A home estava funcionando perfeitamente com o sistema de feed inteligente. Basicamente, o sistema de perfil do usuário também estava excepcional. Eu também tinha criado basicamente o sistema para editar o perfil. Então estava tudo funcionando perfeitamente. O back-end estava finalmente pronto. Porém, eu só tinha 1h30 para o desafio acabar e eu não tinha nem feito ainda o front-end do site. Então, meus amigos, essa é a parte que eu deixo vocês com a timelapsezinha mostrando todo o processo, incluindo o front-end. Mas antes, não se esqueça de comentar e deixar sua opinião do que você achou do desafio. E se você tiver mais alguma outra ideia de desafio que eu possa fazer, considere sugerir isso pra mim, porque com certeza eu vou fazer.
Bom, meus amigos não simulados em uma inteligência artificial, esse é o resultado do clone do Instagram. Muito obrigado por ter assistido. Esse foi realmente um desafio muito legal, divertido de ter feito. E eu espero fazer mais. Talvez a próxima vez, em vez de fazer uma aplicação web, talvez eu faça um jogo interessante. Pois bem, esse foi o vídeo e eu sou o Eric Pavão. Obrigado e boa noite.